Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o conceito de campo elétrico, conceito tão importante aí, ó, que dá base para muita coisa em eletrostática. Bom, para a gente entender o que é o campo elétrico e o que ele significa, eu vou tentar dar alguns exemplos até a gente chegar lá. Seguinte, se eu colocar aqui essa caneta nesse ambiente aqui, nesse estúdio, quando eu largo a caneta, ela simplesmente cai. Quando eu coloco a caneta e ela cai, isso é uma evidência de que aqui na sala existe algo que provoca essa queda. Bom, essa queda ela é responsabilidade de quem? Responsabilidade da gravidade que está aqui atuando nessa região. Então, falando com outras palavras, quando eu largo a caneta e ela cai, ela evidencia que aqui na sala existe algo chamado de campo gravitacional. A gente chama de campo gravitacional essa influência que faz as coisas caírem. Mas, naturalmente, como que eu constatei que aqui existe um campo gravitacional? Foi só olhando? Ah, vejo que aqui tem um campo gravitacional. Não. Foi largando um objeto e percebendo o que acontece com ele. Então, eu quero fazer uma proposta semelhante. Eu vou pegar aqui um objeto, que é a tampinha da caneta, beleza? Faz de conta que eu eletrizei essa caneta. Por exemplo, eletrização por atrito. E ela tem adquirido uma grande carga. Quando eu coloco essa tampa em algum lugar, surge uma força que a princípio eu não sei de onde vem e faz com que ela seja empurrada para algum lugar. Aqui eu apertei a tampinha para ela pular, tá? Foi só para simular o efeito especial. Mas, se por acaso eu coloquei numa região uma carguinha positiva e quando eu larguei, ela foi arremessada para algum lugar, é porque surgiu sobre ela uma força empurrando para lá. Essa força eu vou chamar de força elétrica. Então vê se você entende onde eu quero chegar. Quando eu larguei uma tampa aqui, ó, carregada, com carga elétrica, que eu vou chamar de Qzinho, o que surgiu sobre ela na minha experiência? Surgiu uma força elétrica. Gente, essa força elétrica ela é responsabilidade de alguma coisa aqui, ó. Alguma coisa causou essa força elétrica. O que causa força elétrica nos corpos que são carregados, a gente chama de campo elétrico. Em outras palavras, por que eu soltei uma carga aqui e surgiu sobre ela uma força? É porque nessa região do espaço existia algo chamado de campo elétrico. Pois bem, quando eu largo uma carga positiva e ela é empurrada eletricamente, ou seja, por uma força elétrica, para lá, nós afirmaremos que nesta região do espaço existe algo chamado de campo elétrico que apontava justamente para lá. Campo elétrico vai ser representado pela letra E. Então, repito, se eu coloquei uma carga numa região e surgiu sobre ela uma força, nessa região atua algo chamado de campo elétrico. Aqui eu estou representando um campo elétrico que aponta para determinada direção e sentido. No meu desenho está aqui, ó, bem representado esse campo elétrico. Só que há algo de importante a se considerar. Quando nessa mesma região eu faço a mesma experiência, mas com uma carga negativa, acontece o oposto. Quando eu coloco nessa região uma carga Qzinho, só que negativa, surge misteriosamente sobre ela uma força em sentido oposto. Ou seja, vê se você entende o raciocínio. Se quando eu coloco uma carga, surge sobre ela uma força, é porque ali existe um campo elétrico? Seja ela positiva ou negativa, a força vai surgir. Dizer que o campo elétrico atua para um lado é uma dica dizendo para onde as cargas positivas serão empurradas e para onde as cargas negativas serão empurradas para o lado oposto. Ou seja, a seta do campo elétrico fala assim pra gente, ó, bota uma carga positiva aqui só, ela vai ser empurrada para lá. Mas bota uma carga negativa que ela vai ser empurrada para o sentido oposto. É como um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, eu vou no banheiro. Aí no restaurante tem dois banheiros, um masculino, onde tem uma seta, e outro feminino, onde tem outra seta. Na verdade, eu só precisava de uma seta, não precisava das duas. Quando eu vejo a seta do banheiro masculino, a seta do banheiro feminino ela pode até ter quebrado, caído no chão. Quando eu chego aqui e olho a seta do banheiro masculino para lá, eu vou para o banheiro correto.
Naturalmente, se alguém chega aqui procurando banheiro feminino, vai fazer uma analogia. Se o masculino é para lá, eu suponho que o do lado oposto seja o feminino. Então, onde eu quero chegar? Uma única seta é capaz de dizer para onde algumas partículas vão e, logicamente, a mesma seta serve para dizer para onde as outras partículas vão. Então, repito, se o campo elétrico aponta numa determinada direção e sentido, ele indica para onde as cargas positivas serão empurradas e justamente o lado oposto de para onde as cargas negativas serão empurradas. Tudo bem? Então, a existência do campo elétrico afirma isso para a gente. Agora, tem mais. Sabe o que significa dizer que o campo elétrico numa região é muito forte? Se você colocar uma carga, vai surgir muita força. E o que significa dizer que o campo elétrico numa região é muito fraco? Que se você colocar uma carga ali, vai surgir pouca força. Ou seja, quanto valerá a força elétrica que surge sobre a carga? Ou seja, qual é o módulo dessa força que surge sobre a carga? Depende. Depende do campo elétrico. Se o campo elétrico é forte, a força será grande. Se o campo elétrico é fraco, a força será pequena. Só que depende de um outro aspecto. Se eu colocar pouca carga, surge pouca força. Mas se eu colocar o dobro da carga, surge o dobro da força. Você está me entendendo? Mas essa força depende de duas coisas: do campo elétrico e da própria carga em módulo. Então, quanto valerá a força elétrica em módulo? Valerá o produto do módulo do campo elétrico pelo módulo da carga. Portanto, eu costumo perguntar: a força elétrica é quê? A força elétrica é quê? Isso, a força elétrica é quê? Justamente o produto do campo elétrico pela carga. Então, se no sistema internacional eu meço forças em newtons, se no sistema internacional eu meço cargas em coulombs, galera, o campo elétrico dado no sistema internacional, aqui ó, no SI, será medido em newtons dividido por coulombs. Newton por coulomb. Essa é a indicação, tá? Quando eu boto esse colchetinho do lado, a unidade de medida do campo elétrico é o newton por coulomb. Agora, essa carguinha, gente, ela tem um nome. Ela é chamada de carga de prova. Você viu para que ela serve? Só para ser colocada em um lugar e evidenciar a presença de um campo elétrico. Agora, como o nome do nosso tópico é vetor campo elétrico, eu quero te apresentar agora de maneira formal qual é a definição do vetor campo elétrico. Eu vou aproveitar essa equação aqui, ó. O vetor campo elétrico ele é obtido como? Dividindo-se o vetor força, que é um vetor que a gente conhece bem lá das leis de Newton, dividido aqui, ó, pela própria carga de prova ou carga de teste. Naturalmente, olha como é que isso que eu escrevi vem a confirmar o que foi dito. Quer ver? A força elétrica é um vetor. Verdade, olha ela aqui. Olha ele aqui, ó. Duas vezes representado. Se eu pego a força e divido pela carga, vamos lá, gente. Quando eu pego um vetor e divido por um número positivo, esse vetor e aquele apontam no mesmo sentido. Verdade? Quando a carga é positiva, a força e o campo apontam para o mesmo lado. Quando a carga é negativa, eu pego um vetor e divido por menos qualquer coisa, dará um outro vetor que aponta em sentido oposto. Verdade? Quando a carga é negativa, campo elétrico para um lado indica força elétrica para o outro. Então, essa aqui é a definição formal, tá? Dificilmente você vai usar uma equação assim para resolver o problema na prática. Na prática é achar o valor. Então, geralmente, você irá usar essa aqui, ó, que é uma ideia muito parecida. Ficou um pouquinho apertado aqui. Beleza? Que a força elétrica é Q. Dito isso, usou essa fórmula aqui para trabalhar os módulos dos valores em questão. Essa é a definição do campo elétrico, que é medido em newtons por coulombs. Essa é basicamente aí, ó, a definição do vetor. É claro que há outros aspectos do campo elétrico que devem ser considerados aí em seguida, tudo bem? Por enquanto, a gente fica por aqui e a gente se vê aí numa próxima. Valeu!